Graças a Deus por mais essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. E pode se assentar no seu lugar. Nós sabemos que a Bíblia ela fala para nós acerca de vários profetas que no Antigo Testamento eles eram instrumentos de Deus para falar com o povo. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor por conta do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, rasgando o véu. Então nós temos livre acesso através de Jesus. Mas isso não nos impede ainda de Deus falar conosco através dos livros dos seus profetas que Ele deixou para nós no Antigo Testamento. Senão não teria necessidade de termos a Bíblia com o Antigo Testamento. Às vezes as pessoas costumam dizer, mas o Velho Testamento já foi, a gente não segue mais. Mas uma vez que a palavra do Senhor é viva e eficaz, o Senhor fala conosco desde Gênesis a Apocalipse. E nesta manhã nós vamos falar especificamente sobre um profeta que trouxe uma mensagem muito poderosa para o povo naquela época e como são profecias, livros proféticos, né? Ainda hoje, essa palavra, ela fala, tem muita coisa para trazer para nós. E uma rica mensagem muito importante. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos ler primeiro os versos do 3 ao 5. Ezequiel 47, do 3 ao 5. E diz assim: à medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Amém? Nós vamos falar nesta manhã o tema dessa mensagem baseado nesse livro de Ezequiel, nesse texto que nós lemos, mas também tem um escritor, né, acredito que ele é um pastor, chama Joel Angel, que ele escreveu um livro que é o tema dessa mensagem que chama os 4 níveis da unção. E eu particularmente, desde a primeira vez que eu ouvi esse texto mexeu muito comigo, porque realmente é como se a gente estivesse a caminho do sobrenatural. Então, nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre esses 4 níveis. A gente pode ver aí, nos primeiros versículos que nós lemos, que ele fala que aquele homem, né, o profeta diz que aquele homem mediu 1000 côvados. Em algumas traduções, elas são essas palavras trocadas por 500 metros ou meio quilômetro. Então, ele começou a caminhar na direção de um rio, que ele diz, né, se você ler o capítulo todo, você vai ver os detalhes. E quando ele caminha essa primeira distância, ele diz que ele entra num rio e a água pega nos seus tornozelos. E esse primeiro nível que ele adentra nesse rio, nós vamos falar um pouco sobre a questão de que esse nível a gente poderia chamar de que é um nível natural, né? Quando Deus, lá em Gênesis, Deus cria o homem, Deus tinha colocado ele lá no jardim, tinha colocado todas as coisas à sua disposição. E era natural para ele viver ali, tinha todas as suas necessidades supridas e não tinha que se preocupar com nada. Esse é o natural que Deus criou para o homem. Mas, infelizmente,
quando o homem, né, quando o Adão ele desobedece a Deus, ele perde acesso a tudo aquilo que ele tem. Ele sai daquele nível natural, começa a viver uma vida de sofrimento, de consequência pela sua desobediência, pelo seu pecado. E nós herdamos isso. Então, todos nós nascemos já fora desse nível natural. A gente tem uma vida difícil, uma vida de sofrimento, uma vida, às vezes, com muita escassez, sem direcionamento. E aí, na medida que nós aceitamos a Jesus e nos achegamos a Deus, a gente entra nesse nível natural, que é o que Deus já planejou para nós desde o início, que seria ali o primeiro contato com Jesus, a nossa entrega, a gente viver a nossa vida com Deus, a gente aceita Jesus, passa pelo batismo. Então ali é um nível onde o Senhor ele volta a cuidar de nós, a suprir as nossas necessidades, a mostrar para nós que existe muito mais do que uma vida de tristeza, uma vida de falta, né? Uma vida perturbada. Nós possamos ali ter mais tranquilidade nesse nível natural. A gente pode ver também que ele fala sobre que a água pegou nos seus tornozelos, então pegou nos seus pés. O que a gente aprende aqui, tem um versículo, quando Moisés, ele tem o primeiro contato com Deus ali no monte, fumegando ali a sarça, e aí o Senhor fala com ele para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele pisa é santo. Nós entendemos que os nossos pés é um lugar onde tem muita sensibilidade. Nesse nível natural, representado ali, que a água entra até pega até os tornozelos de Ezequiel. Quando a gente vê uma água, não sei se com todos é assim, né? Mas naturalmente quando você vê uma água, um rio ou um mar, você já tem o desejo ali de tirar os seus sapatos e colocar os seus pés ali em um lugar que vai trazer frescor, você vai sentir a sensibilidade daquela água. Quando a gente ainda não volta para esse nível natural, a gente caminha por lugares ruins, a gente caminha no pecado. Então ali começa como se fosse uma purificação na nossa vida, naquele contato, naquele primeiro contato que nós temos ali, adentrando nesse primeiro nível que nós dizemos aqui dessa unção, que seria um nível raso, se assim a gente pode chamar. E aí nós precisamos lavar os nossos pés, começar ali, abrir mão e nos deixar sermos limpos e transformados. Mas o profeta continua dizendo que tem um segundo nível, onde o homem ele vai, ele mede mais 500 metros ou mais 1000 côvados, e ele entra mais adentro desse rio. E aí a água começa a pegar nos seus joelhos. E a gente então classifica mais essa medida ali, mais essa distância que ele caminhou, como se fosse um segundo nível, né? Se assim a gente pode chamar, esse segundo nível da unção. Ali seria como se fosse, se a gente pudesse intitular um nome nesse nível, seria o nível da fé. Ali, depois que a gente passa pelo aquele primeiro contato com Jesus, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente começa ali a conhecer o que é ter fé, começa a descobrir as coisas de Deus através da meditação da palavra. A gente começa ali já a usar a arma poderosa da oração. Os nossos joelhos, a gente pode ver que é uma parte do nosso corpo que nos dá equilíbrio. Se você não tiver firmeza ali nos seus joelhos, o que vai acontecer? Você vai perder a firmeza, né? E quando a gente fala de um sentido figurado, a gente associa os nossos joelhos também à oração. Então, na medida que a gente vai se aprofundando nesse nível da unção com o Senhor, a gente começa a colocar a oração em prática, aquilo começa a nos dar força, nos dar sustância, nos dar segurança, espiritualmente falando. E aí, a gente começa a ter uma vida com Deus, começamos a ser cristãos. E é um ponto em que a gente fica até religioso, né? Começa a vir à igreja todos os domingos, e tudo é bom, e as coisas vão se revelando, o Senhor vai nos mostrando quais são os seus desígnios para nós, na medida que nós avançamos na palavra, no conhecer da palavra, em ouvir o Senhor. Só que tem um problema, quando a gente
permanece nesse segundo nível. A gente fica, como eu disse, até religioso. Vem todo domingo na igreja, não falta um domingo. Mas a gente vem, se molha e volta para casa. E aquilo parece que começa a nos bastar. A gente começa a ficar ali meio que acomodado naquele nível. Eu estou ouvindo a palavra. Eu estou orando. O Senhor está suprindo as minhas necessidades, está cuidando de mim. Está bom assim. Será que tem algo mais para me experimentar? Se a gente não tomar cuidado, a gente meio que se acomoda nesse nível, nesta fase. E aí a gente fica só mergulhando ali um pouquinho, vem, ouve a palavra, tá bom, vou embora para casa, mas você vem e bebe só aquele pouquinho, e aí volta. E aí depois você tem sede de novo, aí você tem que voltar de novo, porque a gente tem como se fosse um medo de ousar e de ir adiante. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse segundo nível, se a gente não querer avançar e permanecer nesse nível. Mas aí, o profeta Ezequiel, ele diz que o homem mediu mais 500 metros ou 1000 côvados. E ele entrou mais a fundo por dentro desse rio. Nesse terceiro nível, ele diz que a água, em algumas traduções, diz que a água chegou à cintura. Em algumas traduções, diz que a água chegou aos lombos, né? Seria como se fosse da cintura ao ombro, nessa parte do nosso corpo que a gente entende como se fosse 3/4 do nosso corpo. Se dividirmos nosso corpo em 4 partes, seriam 3/4. Já são um nível mais avançado, um nível mais profundo. Nesse nível aqui, para a gente adentrar, a gente precisa de um pouco mais de esforço. Porque no segundo nível, era, como eu disse, um nível que estava ali confortável para nós. A gente não precisava de fazer muito. Era só estar ali, aproveitando aquilo que o Senhor nos fornecia, ouvindo a palavra, orando, e estava tudo bem. Mas será que Deus só tem isso para nós? Nesse terceiro nível, nós vamos ver, como eu disse, ele precisa um pouco mais de esforço. Então, seria como se fosse um nível mais avançado. Nós teríamos o primeiro nível, que eu disse que é um nível raso. O segundo nível, que é mais médio, entrando assim. Esse seria já um nível mais avançado. Nesse nível aqui, o Senhor, nós começamos a desenvolver uma intimidade maior com o Senhor, e Ele começa a usar a nossa vida. Nós podemos entender que existe algo mais. Algumas pessoas experimentam uma ousadia de orar e as pessoas serem curadas. Outras de ter mais habilidade para manusear a palavra, para pregar as pessoas, para alcançar mais a intenção das pessoas conhecer o Senhor Jesus através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que nós estamos vivendo. Ele pode ser representado, então, como eu falei, é um lugar ali que nós estamos 3/4 do nosso corpo dentro dessa água, imersos nesse rio. Só que tem uma coisa, nós ainda temos o controle da nossa vida ali. Ali nós ainda estamos no controle, porque os nossos pés ainda estão firmes no chão. Então, na medida que eu me sinto segura, eu estou ali, eu consigo experimentar coisas maravilhosas do Senhor, o Senhor já começa a nos usar, e é um lugar muito bom, porque é um lugar que a gente vai ter novas experiências, nós passamos a ter mais compromisso, a nos dispor mais, e isso é muito bom. Só que também existe esse perigo de nós nos acomodarmos ali. Por quê? Porque se a gente avançar um pouco mais, o que vai acontecer nesse quarto nível? Os nossos pés, eles não vão mais estar firmes no chão. E aí,
eu não vou mais estar no controle da minha vida. Eu não vou mais fazer a minha vontade. E aí eu vou depender do Senhor. Somente e unicamente do Senhor. Só que esse quarto nível, ele já é um nível superior. Na medida que o homem mede mais 500 metros ou 1000 côvados, o profeta ele diz que a água ela submerge a sua cabeça, o seu corpo. E ele não pode mais andar. E ali ele não tem mais o controle. Ele afunda, ele mergulha totalmente neste rio. Qual é o nosso medo de fazer isso? Morrermos? Nos afogarmos? Ou nós não sabemos o que pode acontecer nas profundezas desse rio? E aí, às vezes, a gente tem até curiosidade para saber como será que é. Mas a gente não tem a coragem, a gente não tem a confiança de entrar, de avançar e nos mergulhar nesse rio e dizer, não importa que eu não estou mais no controle da minha vida, mas o Senhor vai estar. Porque se a gente aproveitou bastante os outros níveis e a gente mergulhou, meditou na palavra e pediu ao Senhor discernimento, revelação através da sua palavra, a gente aqui já vai ter a confiança de dar esse quarto passo, sabendo que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai nos guiar, vai nos levar aonde Ele deseja. E aí é que é a diferença. Se eu e você não tivermos essa coragem e essa confiança de avançar, a gente não vai experimentar o quarto nível. Esse nível seria como se fosse o nível da glória de Deus. Só que para a gente entrar nesse nível, a gente precisa de estar distante livre de toda preocupação, de todo o controle, de tudo aquilo, as situações que acabam mudando o nosso foco, tirando o nosso direcionamento, que nos abala, que nos confunde, porque não quer dizer que nesse nível vai ser tudo bom, que vai ser, vamos estar ali mediante a glória de Deus, mas o rio ou o mar, como alguns dizem, né, o mar da vida, ali tem muitas pelejas, tem ainda ondas altas, vai ter situações terríveis? Vai. Mas qual que é a diferença? O Senhor está nos guiando, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos sustentando. Não é mais a nossa força, não é mais o nosso braço, não é mais o nosso controle, o nosso entendimento. Sabe, quando a Bíblia diz da paz que excede todo entendimento, é como que o Senhor Jesus no barco, lá no alto mar, vivendo uma grande tempestade, e ele poder dormir tranquilo. Imagine que nós, quando entrarmos nesse nível, mesmo que tiver ali um revolto nas águas, nós vamos estar tranquilos, porque não é nós que estamos na condução, é o Senhor. E uma coisa muito interessante desse texto, que a gente vai ver agora, eu queria que você colocasse para mim, por favor, o verso... Pode colocar aí o verso, ainda o capítulo 47, do verso 6 ao 10. Mas antes da gente ler esse verso, eu queria dizer também que quando a gente escolhe mergulhar nesse quarto nível, assim como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2:20, ele diz que ele fez uma escolha e que não é mais ele que vive ali, é o Senhor que vive nele. Então, quando nós entramos aí nesse quarto nível, não é mais nós que conduzimos, como eu já havia dito. O Senhor, então, ele vive em nós e nos conduz. Mas ali na continuidade do texto, ele diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada.
Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que, por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes, e os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Como esse livro ele é um livro profético, a princípio, quando a gente lê, às vezes a gente não entende muito o que exatamente quer dizer aquelas palavras. Mas aí, antes de esclarecer algumas coisas, eu queria perguntar para vocês: por que a gente quer adentrar este rio? Provavelmente porque a gente quer atravessá-lo e chegar na margem, do outro lado, onde o profeta ali chega. E ele fala que quando ele chegou ali, as coisas que ele viu, que tinham árvores frutíferas, que aquela água, ela desaguava no mar, e ela, nessa versão, fala que ela saneava as águas que estavam ali no mar. Em outras versões, ela vai falar que ela se tornava água pura. Se a gente for estudar, esse rio que o profeta está dizendo, ele é o Rio Jordão. E esse Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. E por que esse mar tem o nome de Mar Morto? Porque lá nada vive. A concentração de sal que tem ali é muito grande. Eu não me lembro bem da quantidade, mas me parece que para cada 1 litro de água normal no mar, tem aproximadamente 30 gramas de sal. E ali, em 1 litro, vai ter 35 gramas para cada 1 litro. E ali vai ter 300 gramas de sal para cada 1 litro. Então, é quase 30 vezes maior a quantidade do sal que tem ali. E ali nada vive. E aqui, já nessa profecia, ele diz que a água, ela vai para o mar, que seria esse Mar Morto, ela deságua ali, e ali ela sara aquelas águas, ela purifica aquelas águas. E ali aonde aquelas águas vai banhar, vai começar a brotar vida, vai tudo se fazer novo, as árvores vão florescer, vão dar frutos. E aí ele continua dizendo, quando ele diz ali na questão, nessa versão, ele fala das portas, a porta a leste, a oeste, mas em outra versão, na King James, por exemplo, ele substitui essa palavra de portas por cidades ou povos. A gente sabe que quando a gente faz a tradução das revelações, dessas profecias, a gente vê que quando é representado ali por muitas águas, são povos e multidões. Isso vem significar povos e multidões. E também quando se fala de peixes, são almas. Ali que diz que eles vão estar pescando, são almas a serem ganhas para o Senhor. E aqui eu entro com a pergunta para você. Depois de eu perguntar, para que você quer chegar do outro lado na margem? A resposta talvez seria, porque esse é o objetivo, esse é o alvo. O Senhor, Ele, além de nós voltarmos naquela vida natural que eu disse lá no início, Ele tem o porvir, a eternidade. E ali nós vamos desfrutar de estar repletos de toda a glória de Deus, com nossos corpos transformados e todas as riquezas que o Senhor tem prometido para nós. Mas para a gente chegar lá, a gente vai precisar de avançar. Essa eu não sei se é a boa ou se é a má notícia. Mas para a gente chegar lá, a gente vai precisar de mergulhar totalmente nesse rio, no 4º nível. E aí, a última pergunta aqui. Porque aqui essa mensagem, ela fala de 4 níveis da unção. Quem aqui quer receber a unção de Deus? Eu acredito que todos. Mas aí eu pergunto para você, para que você quer a unção de Deus? Você já pensou nisso? Para que eu quero uma coisa se eu ainda não sei para que me serve ou como eu vou usá-la?
Eu tenho um texto aqui que pode ajudar a esclarecer um pouco para nós. Isaías 61, do 1 ao 3. Coloca para mim, por favor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano favor do Senhor, o ano do favor do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Esse texto de Isaías, ele nos ajuda um pouco a entender para que o Senhor unge uma pessoa, para que nós recebemos a unção do Senhor, para que nós, então, submergimos nessa unção e vamos desfrutar. Para que serve? Além de experimentar a plenitude de uma vida na presença de Deus, experimentar a glória do Senhor, mas a gente tem que ter um propósito para isso. E esse é o propósito. Lá no texto, quando ele diz que vão haver peixes e que os pescadores estarão ali pescando, é para isso que a unção de Deus ela vai estar sobre a nossa vida e nós vamos mergulhar a cada vez mais. Quando a gente saiu ali do terceiro nível, que a gente esteve ali nos aperfeiçoando, e o Senhor já começou a nos usar, o Senhor quer que a gente avance mais. E isso vai ser para esse texto que nós lemos aqui em Isaías, para que nós possamos proclamar o dia aceitável do Senhor, as promessas que o Senhor tem para outras pessoas. Porque aqui então, eu e você, nós já entramos nesses níveis da unção, nós já adentramos nos rios do Senhor. E os rios do Senhor, nós sabemos que ele é representado pelo Espírito Santo. É tudo uma representação esse texto. O Senhor, o seu Espírito, não é representado somente pelo fogo, mas por águas, muitas águas. Nós ouvimos por esses dias, acho que o pastor esteve pregando aqui a respeito acho que foi na palavra do Gesem, da mulher samaritana. Quando Jesus chega para ela e fala que quando ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Então, o Espírito Santo, ele também é representado por essas águas. E nós mergulharmos nos rios do Espírito é a gente se aprofundar totalmente no Espírito Santo. E essa unção sobre a nossa vida, ela vai refletir sobre nós levarmos a outras pessoas que ainda não adentraram nesse rio para experimentar o que a gente já experimentou. Porque o plano do Senhor, quando ele diz, aqui ó, aqui no versículo 9, ele diz assim: e os peixes serão muitos, de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Aqui, como eu disse, muitas águas ou mares significa multidões. Então, o que o Senhor tem para alcançar em número de pessoas não tem limite, são muitas as pessoas. Mas isso vai ser alcançado através da minha e da sua vida, quando a gente colocar em prática essa unção do Senhor que está sobre a nossa vida, que nós buscamos. Então, irmãos, eu digo para vocês uma coisa. O motivo desta palavra, de eu trazer essa palavra hoje, o Senhor falou comigo nessa semana em um dos meus devocionais, um dos dias que eu sentei para ouvir e falar com o Senhor. E a palavra que o Senhor falou para mim foi: mergulhe mais. Foi através dessa palavra, quando o pastor me disse que
domingo passado, para eu estar trazendo a palavra nessa manhã, eu comecei a colocar diante do Senhor o que eu iria dizer. Mas antes de eu dizer, o Senhor, como sempre, Ele falou comigo. E essa foi a palavra que o Senhor disse para mim: mergulhe mais. Eu queria convidar você para ficar de pé e dizer para você que todos os dias nós fazemos escolhas na nossa vida. Escolhas e decisões essas que muitas das vezes ela vai servir só para a nossa vida terrena aqui, para a nossa vida do cotidiano, para a nossa vida material. Mas tem certas escolhas que a gente precisa de fazer que ela vai influenciar na nossa vida espiritual e na nossa eternidade. E essa escolha dessa palavra que o Senhor direcionou, mergulhar mais, é o que vai fazer a diferença. Porque senão não faz sentido a gente estar na presença do Senhor. A gente não pode se dar por satisfeito do nível que a gente ocupa. A gente não pode estar satisfeito pelo lugar que a gente está e pelas coisas que a gente está vendo, experimentando, desfrutando. Nós precisamos de ter esse desejo de mergulhar mais, de continuar adentrando e indo mais fundo. E essa é uma escolha que só eu e você pode fazer. É uma mudança que só eu e você pode fazer. Então, nessa manhã, qual que é a primeira pergunta que eu venho fazer aqui? Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Levante sua mão. Não tem. Todos aqui já aceitaram Jesus. Se existisse, então, nós temos uma pessoa ali. Quem ainda não aceitou Jesus, ainda não experimentou desse rio. E você pode fazer essa escolha. Eu quero experimentar desse rio. Eu quero molhar os meus pés. Eu quero permitir que o Senhor faça com que eu volte ao natural. Aquilo que o Senhor preparou lá no Gênesis para Adão e Eva. Que era aquilo que o Senhor tinha preparado para todos nós. Mas por nós herdarmos a natureza de Adão, da desobediência, nós ficamos afastados da glória de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida, a gente dá esse primeiro passo nesse primeiro nível. Na semana que vem nós vamos ter um batismo aqui. Então, se você hoje tomar essa decisão, você vai estar se preparando para completar esse primeiro nível. Então fica essa proposta. Você quer adentrar nesse rio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Você já aceitou Jesus? Já se batizou? Você já está no primeiro nível. Mas nós vemos que tem muito mais pela frente. Você precisa começar a ter sustento na sua vida. Avançar um pouco mais. Nós falamos sobre o joelho. Que nós começamos então ali a desenvolver a oração, o conhecimento do Senhor através da palavra. Se você deseja dar esse passo, o momento é agora. Faça essa escolha. Mergulhe mais. Agora, eu acredito que talvez no terceiro nível seja o nível da grande maioria. Queira o Senhor que eu esteja enganada. Esse nível aonde nós já entendemos o poder do Senhor, já nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor já até começou a nos usar, mas a gente está confortável nesse nível. A gente vem, mergulha, se molha, recebe a palavra e volta para casa. E as coisas então parece que elas estão limitadas na nossa vida. Desde o poder e o agir de Deus, até a nossa fé, ela está limitada. Se você está nesse nível, a mesma coisa que o Senhor falou para mim essa semana, eu falo para você: mergulhe mais.
Tome essa decisão hoje. Mergulhe mais. Deixa de ter o controle da sua vida. Entrega esse controle para Deus. Às vezes a gente fala assim: eu entreguei as minhas vidas na mão de Deus. Será, irmãos? Será que a gente entregou a nossa vida mesmo nas mãos de Deus? Ou será que a gente ainda está fazendo as nossas escolhas de acordo com o que vai atender a nossa vontade? Será que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida totalmente no controle do Senhor? Ou será que em alguns momentos a gente fala: não, Senhor, é só até aqui, porque eu preciso ter o controle, eu preciso estar com meus pés no chão. Se você está no terceiro nível, mergulhe mais. Essa é a proposta do Senhor para nós. Para a gente desfrutar, a gente precisa avançar para o quarto nível. Feche seus olhos nesse momento. Qual nível você acha que você está? Como eu disse, para desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós, nós precisamos de atravessar esse rio. Nós precisamos de chegar do outro lado, como Filipenses diz, rumo ao alvo. Nós ainda não alcançamos, como Filipenses diz, não que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, não que eu já tenha alcançado, mas eu deixo para trás as coisas velhas que ficaram, e eu caminho rumo ao alvo. O nosso alvo, irmãos, é ao outro lado, é a margem, é aonde nós vamos ali poder desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, é aonde esse rio vai estar passando e vai ter a vida do Senhor viva ali, aonde as coisas vão estar transformadas, aonde as coisas vão estar restauradas, aonde vai haver cura, aonde vai haver decisão, aonde o Senhor vai usar eu e você como pescadores para pescar grandes quantidades desses peixes, que são as almas, que vão fazer essa população, esse mar populoso que o Senhor quer salvar, que o Senhor preparou para a eternidade. Mas nós precisamos mergulhar mais, nós precisamos chegar ao outro lado, nós precisamos atravessar, e não vai ser com as nossas forças, não vai ser com o nosso esforço, mas vai ser pelo Senhor. Para isso eu não posso ter medo, para isso eu não posso ter restrições, para isso eu não posso ter reservas. Eu tenho que estar totalmente mergulhado na presença do Senhor, totalmente mergulhado nos rios do Senhor. E eu digo para vocês, irmãos, eu não vou chamar você para vir aqui na frente, porque cada pessoa que está aqui precisa avançar um nível, precisa mergulhar mais, e nós íamos vir todos aqui para frente. Mas se alguém quiser vir aqui, fique à vontade. O altar é do Senhor e está disponível para você na hora que você quiser. O meu convite para você nesta manhã: mergulhe mais, mergulhe mais. Se você já está no quarto nível, glória a Deus pela sua vida, mas mergulhe mais. O mar tem uma infinidade de profundidade e você ainda pode adentrar mais, porque ainda não chegamos à margem, ainda não alcançamos o alvo. O alvo é a eternidade, irmãos, mas nós precisamos de passar por todo esse processo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu apresento diante de Ti, Senhor, a minha vida e de todos esses irmãos que estão aqui, Senhor. Senhor, nós recebemos a Tua palavra que nos diz, Senhor, mergulhe mais, mergulhe mais. Senhor, que todos nós possamos mergulhar mais nos Teus rios, Senhor. Que nós possamos, Senhor, desfrutar o frescor dessas águas purificadoras que vão entrar por la nossa vida, Senhor, que vai tirar tudo que está morto, ó Pai, tudo que não era habitável ali, Senhor, porque o Teu poder, Senhor, de nos dar, Senhor, a saciedade, ó Pai, de não termos mais sede, esse é o Seu propósito, Senhor. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo nessa manhã, ó Pai, ó Deus querido, Deus amado, que o Seu povo possa, Senhor, navegar, Senhor, ser conduzido, Senhor, por esses rios. Mergulhe mais, mergulhe mais.